todo louvor e toda adoração na noite deste dia. E também de forma pública, amados irmãos, queremos agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança da escala, poder nesta noite cooperar com o pastor e também com a superintendência das campanhas evangelizadoras, na pessoa do pastor Jefferson Rodrigues, aleluia, qual é o superintendente daquele estimado departamento. E nesta noite louvamos a Deus por poder cooperar com o pastor da igreja. Também não se encontra presente pelas suas muitas atividades. No entanto, queremos deixar notório e pública a nossa gratidão ao pastor Manassés, que coordena esta área número 31. Sabe Deus que tem sido uma bênção nas nossas vidas, canal de bênção para mim, de forma particular, creio que na vida dos irmãos também, mas falo de forma particular porque, sabe Deus, tem sido uma bênção na minha vida. Também louvar a Deus pela vida do presbítero Jordão Miguel, que é o vice-coordenador da área 31, e está nesta noite representando a altura, louvando a Deus pela vida do servo de Deus. É um amigo que, de longas datas, nos conhecemos, admiro o servo de Deus pela sua forma de servir a Deus de algum tempo. Também o presbítero Rodrigo, que assiste a congregação aqui em Alto do Manu, que representa o pastor presidente nesta santa congregação. Deus abençoe o servo de Deus e sua família. Estou muito feliz de ver um dos seus filhos aqui no Jogral envolvido no trabalho do Senhor. Deus continue abençoando seu servo e sua família em nome de Jesus e parabenizando toda a campanha pelo lindo trabalho, né? Estava conversando com o presbítero Rodrigo e vi nas redes sociais, através da rede social do próprio presbítero Rodrigo, e que ontem foi feito um grande trabalho evangelístico, um trabalho muito bonito para a glória de Deus, e nós ficamos muito felizes por participar nesta noite de encerramento, junto com minha família e amigos, nesta linda festividade. Eu peço que os irmãos estejam orando por mim, não é? Porque nós todos queremos ouvir a voz de Deus. Quantos querem ouvir a voz de Deus aqui nessa noite? Está vendo, irmãos? Então veja a minha responsabilidade como é grande na noite deste dia. Os irmãos querem ouvir a voz de Deus e sabemos que uma das formas principais que o Senhor tem para falar com a sua igreja é através de sua poderosa palavra. Sendo assim, graças a Deus o pastor tem chegado, estava falando dele agora. Ele está pedindo para a gente seguir, irmãos. Aí nessa hora que o coração da gente bate mais forte e a gente sente, meus amados irmãos, que Jesus tem tido misericórdia, porque o coração bate mais forte, mas não para, né, irmãos? Peço que os irmãos estejam orando por mim para que o Senhor me conceda uma palavra. Queridos, nesta noite estamos diante de um tema que encontra-se no Evangelho de Lucas, terceiro Evangelho do Novo Testamento, no capítulo número 10 e o versículo número 9, meus amados irmãos, onde nós encontramos o escrito feito por Lucas. E de acordo com alguns estudiosos da Bíblia, alguns biblistas, estamos dentre um dos evangelhos com um estilo mais fluente, mais belo, detalhista e literário dos 4 evangelhos. Lucas, ele é muito minucioso e detalhista em todos os seus relatos, e quando ele, creio eu assim, e inspirado pelo Espírito Santo, escreve esta narrativa bíblica, este relato bíblico acerca da vida e obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele alto oficial do Império Romano chamado Teófilo, e ele escreve este evangelho, e a consequência é o escrito de Atos dos Apóstolos, que é aquele livro histórico. E nós entramos dentro do evangelho de Lucas e encontramos narrativas belíssimas e que chamam a atenção daqueles que amam a palavra de Deus, porque encontramos detalhes maravilhosos e muitas vezes no evangelho de Lucas encontramos algo marcante para as nossas vidas. E nesse capítulo 10 não é diferente, porque é o único dos 4 evangelhos onde nós encontramos a narrativa desta missão dos 70 discípulos e o envio de cada um deles. A Bíblia nos mostra que Jesus, ele deixa a região da Galileia, também conhecido como a Galileia dos Gentios, e ele concentra o seu ministério nas regiões da Judéia, que fica ali próximo da capital de Jerusalém. E com isso, ele começa a expandir o seu ministério em toda Israel. Mas antes que esta expansão acontecesse, neste momento histórico, ele resolve mandar 70 homens para que servissem como mensageiros acerca da mensagem ao qual Jesus veio trazer a este mundo de forma especial e pessoal. Ele, através daqueles 70, de 2 em 2, ele anuncia a realidade de um grande evento, o evento tão importante para todos os que estavam ali naquela região, que era o evento da chegada do Reino de Deus. Diga assim comigo nesta noite: chegada do Reino de Deus. E o versículo 1 deste capítulo de número
número 10, nós encontramos que o Senhor Jesus designou estes 70. E a palavra designou, no termo original grego, significa ergueu e mostrou. Com isso, Jesus chama aqueles 70 homens. E através daquela revelação de Cristo, aqueles homens, eles entenderam a necessidade da mensagem divina que deveria ser pregada naquela região. Era uma mensagem urgente, uma mensagem importante. E de 2 em 2 aos pares, aqueles homens levam a mensagem de salvação. Uma mensagem tão importante, uma mensagem tão imponente acerca do reino de Deus. E nós sabemos, meus amados irmãos, que o Senhor trabalha de várias formas na vida da humanidade. No entanto, podemos dizer aqui no início desta mensagem que a salvação é prioridade nos planos do Senhor para a humanidade. O único momento que nós encontramos Jesus tendo pressa, justamente encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, quando ele diz a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. Quando se trata de salvação, Jesus tem pressa, Jesus tem desejo instantâneo, porque o desejo do Senhor é transformar vidas, é mudar vidas, é fazer com que vidas que estão aprisionadas nas trevas recebam a influência do Senhor, recebam o reino de Deus e o nome do Senhor seja glorificado em suas vidas. Diga amém por isso. E Jesus, ao enviar aqueles 70 discípulos, e de 2 em 2 indo em direção às cidades, aldeias, às regiões que ele estava, no versículo 2, Jesus lembra a todos aqueles que ali eu estava ouvindo e que seriam porta-vozes, arautos daquilo que o Senhor havia os vocacionado, daquela mensagem tão importante. Ele os lembra de que aquela grande plantação, aquela grande seara que se referia às pessoas, tinha necessidade da presença de Deus, de uma colheita instantânea, de uma colheita rápida na presença do Senhor. Era muito grande aquela seara, mas eram poucos os trabalhadores, os ceifeiros. Havia muito trabalho a ser feito, e cá entre nós, para todos os que estão aqui presentes, tanto lá de dentro quanto lá de fora deste templo, a missão do ID não é uma missão fácil. Me permita que eu vou dizer aqui nesta noite. Muitas vezes tem pessoas que, ao saírem a campo, querem demonstrar em redes sociais que estão fazendo aquela obra, mas falar do amor de Jesus é muito mais do que divulgar fotos em redes sociais. O ID de Jesus requer renúncia. O ID de Jesus é um preço que nós pagamos por obediência ao Senhor. E este ID, ele é tão importante e tão desafiador, que na continuação deste capítulo 10, a comparação que Jesus faz àqueles que levam a preciosa semente é de cordeiros enviados para o meio dos lobos. Já parou para pensar, irmãos? Qual é o pastor que pega as suas ovelhas e lança-as aos lobos? Você já parou para pensar de que levar a palavra, de que levar o ID, de que levar a mensagem do reino de Deus é tão desafiadora que não causa inveja a muitos que olham de fora, porque falar de Jesus tem um preço alto. Muitas vezes, falando de Jesus, os espinhos estão furando nossos pés. Muitas vezes chegamos aqui na campanha, eu fui dirigente de campanha, fui componente de campanha evangelizadora, e sei muito bem que muitas vezes, antes de chegarmos aqui, muitas lágrimas desceram do nosso rosto. Muitas vezes o preço é caro para chegar aqui nos domingos à tarde. Muitas vezes nós renunciamos a algo para fazer a vontade de Deus. Passamos por condições indesejáveis por amor de Cristo. Mas esta condição, meus amados irmãos, não nos impede de falar do amor de Cristo. E quando nós vamos falar, irmãos, passamos por situações de perigo.
de afronta, de desafios espirituais, de lutas, de batalhas, de enfrentamento das trevas. Muitas vezes o adversário toma alguém na nossa frente e quer se colocar como barreira diante dos nossos olhos. São impedimentos visíveis e os impedimentos invisíveis também são muitos, irmãos. São barreiras espirituais que muitas vezes se colocam diante dos nossos olhos e que nós não podemos encontrar, não podemos entender. Somos enviados como ovelhas diante dos lobos. E alguém até pode escutar uma palavra dessas, como pode? Como é que o Senhor, que é o nosso bom pastor, envia suas ovelhas para o meio de lobos? Ele envia, mas esse pastor que nós servimos, ele é diferente, irmãos. Porque este pastor, ele é onipotente, ele tem todo o poder em suas mãos. Muitas vezes saímos a campo e o adversário planeja de alguma forma como pode tragar a nossa vida, como pode destruir a nossa história. Mas antes que o adversário chegue, o Senhor chega primeiro. Ele dá livramento, ele quebra os laços. Alguém pensa que este povo é indefeso, mas a mão do Senhor Deus Todo-Poderoso está estendida sobre esse povo. Quantos creem nesta palavra nesta noite? Que é uma proteção divina sobre nós, que fazemos a obra do Senhor. Deus sabe cuidar destas ovelhas. Quer dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus sabe cuidar da tua vida. E aqueles que levam a mensagem do Reino de Deus não ficam sem desfrutar os livramentos da parte de Deus, e você sabe disso. Quem trabalha para o Senhor recebe livramento. Quem trabalha para o Senhor é testemunho dos escapes que só Deus pode conceder aos seus filhos. Muitas vezes saímos a campo e não tem nada na nossa casa, e não tem condições nenhuma, suprimento algum, nenhuma forma de suprir aquela necessidade. Mas quando fazemos a obra de Deus e a vontade do Senhor, levamos a palavra de Deus com amor e ousadia, desfrutamos da providência de Deus. Sem falar do galardão que o Senhor tem para cada um dos seus filhos. Quem fala do Reino de Deus recebe galardão da parte do Senhor. Quem trabalha para o Senhor não fica sem uma resposta da parte de Deus. E quando eu estava esta tarde orando, estudando, pedindo a Deus uma direção para falar nesta oportunidade, o Senhor me direcionava para dizer uma palavra nesta noite. Quem sabe tu chegasse aqui nesse encerramento dizendo: Senhor, eu tenho levado a mensagem do Reino de Deus, mas tu sabes o que eu tenho passado. O Senhor te diz nesta noite: eu sei, porque eu sou o teu pastor. Tu és a minha ovelha e eu te conheço por nome. Eu tenho guiado a tua vida, eu tenho te chamado para a minha obra, eu tenho te conhecido a minha presença, conheço a tua fidelidade na minha presença, sei da tua renúncia, conheço as tuas lágrimas que tu tem derramado para falar que eu amo as pessoas dessa localidade do Alto do Mandu, e eu te trouxe aqui para dizer ao teu coração nesta noite: alguém pensa que está como lobo sobre a tua vida, mas é o Senhor, sou o que cuido de ti. Sou eu o Deus que não tenho te deixado. Se tu contemplasse a fúria do adversário é tamanha, no mundo espiritual há um desejo de destruir a tua vida, mas a minha mão tem sido telhada a tua casa. O meu cuidado tem sido sobre a tua vida. As minhas respostas têm sido evidentes da tua história. Fui eu que te chamei, te digo: não sai do teu lugar, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Tenho eu galardão grande para ti na terra dos viventes. Tenho eu recompensa do céu para quando tu chegar na minha presença. Mas enquanto isso não acontece, eu dou graça, eu te capacito, eu te trouxe aqui e falo contigo. Eu tenho cuidado de você, porque te conheço por nome e tenho te chamado para a minha obra.
de onde for ganarabada cantaraia chaia da ras. Glória a Deus. O Senhor está com a sua igreja nesta noite. E no versículo 9, que foi o tema que os irmãos escolheram, nós encontramos uma expressão que o próprio Senhor Jesus diz aos seus discípulos. Além do cuidado que Deus fala através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com aqueles 70 homens, Ele diz assim: curai os enfermos que nela houver, e diz-lhes que é chegado a vós o reino de Deus. O ministério de cura, irmãos, ele é um dos dons espirituais que o Senhor derrama sobre a sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E nós que falamos do reino de Deus, e que estamos com a mensagem de Deus em nossa boca, em nosso coração, em nossa vida, também somos participantes disso. O Senhor é aquele que acompanha os seus filhos que fazem a sua obra. E as nossas mãos estão revestidas com a unção que vem da parte do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer nesta noite que o Senhor vai usar a tua vida como instrumento do estender das tuas mãos sobre a vida de alguém que está enfermo. Guarde nesta noite, diz o Senhor, sobre a tua vida, um sinal da parte do Senhor sobre ti. O Senhor te diz nesta noite: eu tenho te despertado para tu buscares a minha presença. Sou eu que tenho te despertado para fazer a minha obra, e eu usarei as tuas mãos. Se prepare, porque tu verás a minha mão estendida sobre a tua mão, e muitos sinais serão feitos através da tua vida, diz o Senhor. Fui eu que te chamei, fui eu que te escolhi. Eu sou contigo, diz o Senhor, e tenho colocado as minhas palavras na tua boca e a unção do meu Espírito sobre a tua vida. Glória ao nome de Jesus. E quando o Senhor diz isso, curai os enfermos que nela houver, Ele em seguida diz aquilo que está como tema nesta noite: é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus, meus amados irmãos, é algo em que os homens anelam todos os dias da sua vida. Pois o homem que vive sem Jesus, ele vive uma vida vazia. E quando nós estávamos estudando acerca deste tema na parte B do versículo número 9, nós encontramos alguns significados importantes. Eu fui pesquisar, irmãos, porque este termo reino de Deus é um termo muito abrangente. E o que significa a palavra reino? A palavra reino significa nação governada por um monarca, por um rei, onde pessoas possuem grandes ou pequenas funções, e estes estão subordinados à palavra e à autoridade deste rei. E quando nós trazemos para o âmbito do reino de Deus, nós estamos falando de um reino que vem da parte de Deus, como sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que cumprindo as promessas de Deus, que vem desde as épocas do Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento foi anunciado o reino de Deus que viria sobre a terra, e os profetas profetizaram, anunciaram, disseram que este reino viria. Mas antes deste reino chegar, viria um precursor, viria um arauto, viria um homem orientado por Deus, e anunciaria que o Messias, vindo com o reino de Deus, estaria entre os homens, e cumprindo-se a plenitude dos tempos. Na planície das regiões das Campinas do Jordão, apareceu um homem chamado João Batista. E este homem de Deus, o último dos profetas, ele começa a abrir a boca
e pregar a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Verdadeiro arrependimento para aqueles que querem receber o reino de Deus em suas vidas. Aleluia, glória a Deus. E harmonizado com as Sagradas Escrituras do Antigo Testamento, nós encontramos Jesus aparecendo naquele cenário maravilhoso. E quando ele vem ali naquele lugar, João Batista fita os olhos nele e diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus, este tira o pecado do mundo. E quando ele se apresenta a João Batista, ele diz que quer ser batizado, e João Batista diz: eu já preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E a Bíblia nos diz que automaticamente Jesus diz sim, para que a Escritura possa se cumprir e a justiça também. E quando ele foi batizado, a Bíblia nos diz que o Senhor se revela na sua trindade. E naquele momento especial, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se revelam naquele momento. Desde então, começa o reino de Deus a se cumprir sobre a terra. As promessas do reinado eterno do Messias começam a vigorar sobre a terra. E naquele momento, Jesus começa o seu ministério terreno. E quando Jesus inicia o seu ministério, ele não vem com outra mensagem, senão a mensagem do arrependimento. Ele surge nas regiões e começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando ele começa a falar a mensagem do arrependimento, muitas vidas começam a entender a palavra de Deus que saía dos seus lábios. E este reino de Deus, ao qual Jesus começa a anunciar, ele começa a transformar vidas que são alcançadas pelo poder da palavra de Deus. Vidas são alcançadas e são transformadas. E os sinais começam a se revelar de uma forma tremenda sobre as suas vidas. Porque nós encontramos as Sagradas Escrituras nos mostrando que muitos enfermos eram curados. Glória a Deus. Muitos endemoniados tinham as suas vidas libertas pelo poder da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz que muitos dos que estavam mortos foram ressuscitados, e o nome do Senhor continua a ser glorificado ali. E muitas vidas começam a entender que Jesus é o Messias, é o Filho de Deus. E naquele momento Jesus começa a traçar a sua história de redenção sobre a terra. O reino de Deus começou a ser proclamado sobre a vida de todos aqueles que foram alcançados por Jesus. Mas é salutar dizer aqui nesta noite de que este reino, o reino de Deus, ele possui dois aspectos fundamentais que nós queremos falar aqui nesta noite. O primeiro aspecto, ele mostra sobre a salvação daqueles que recebem o reino de Deus. Diga assim comigo: salvação, daqueles que recebem o reino de Deus. Aqueles que recebem o reino de Deus sobre as suas vidas, eles são contemplados com a graça de Deus que é derramada sobre nossas vidas mediante a fé. Porque a mensagem de arrependimento que foi pregada por João Batista, seu arauto, e em seguida pelo próprio Messias Jesus, ela causa transformação no coração daqueles que creem que Ele é o Salvador. E esta transformação, ela traz arrependimento sobre aquelas vidas. Arrependimento de quê? Arrependimento dos pecados. Porque o homem sem Jesus, ele vive uma vida de pecados. Ele vive uma vida de trevas.
Ele vive uma vida distante da presença do Senhor. E neste momento que Jesus inaugura um novo momento espiritual sobre a vida da humanidade, e esta mensagem é pregada, e alguém recebe esta mensagem, se arrepende e reconhece no seu coração que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e aquele que veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ele passa a ter direito à graça infalível de Deus sobre a sua vida. E esta graça maravilhosa que alcança essa vida que se entrega ao Senhor e recebe o reino de Deus em sua vida, ela passa a ter alguns aspectos muito importantes nesta noite. O primeiro, salvação. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, a Bíblia nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Quem recebe a mensagem do reino de Deus, ele é uma nova criatura na presença do Senhor. Ele nasce de novo, tem os seus pecados perdoados, é salvo em Cristo Jesus e tem o seu nome escrito no livro da vida de Deus. Quantos têm o seu nome escrito no livro da vida de Deus nesta noite? Temos porque recebemos no nosso coração a mensagem do reino de Deus. Segundo, ele recebe libertação. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, a Bíblia nos diz que todos aqueles que receberam salvação em Cristo Jesus receberam libertação. Porque nós vivíamos em trevas, porque nós vivíamos em pecados, porque o reino das trevas habitava em nós. Mas quando Jesus chegou na nossa história e o reino de Deus passou a habitar em nosso coração, nós fomos libertos do pecado que reinava em nós. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer a você que ainda não é evangélico, que está nos visitando nesta noite. Tem alguns que estão do lado de dentro do templo, outros que estão do lado de fora do templo, mas eu quero dizer a você nesta noite: Jesus quer libertar a tua vida hoje. O reino de Deus também é para a tua vida. Nada está perdido. Jesus quer transformar a tua vida e te libertar dos teus pecados. Terceiro aspecto daqueles que recebem o reino de Deus sobre a sua vida é o perdão. Em Romanos capítulo 5, versículo 9, nós encontramos que aqueles que recebem salvação em Cristo recebem perdão dos seus pecados. E que refrigério nós recebemos, irmãos, quando nos sentimos perdoados por Jesus. Porque o homem sem Cristo, ele vive uma vida de pecados, de transgressões, de trevas, e ele sente o fardo do pecado e a culpa do pecado sobre a sua vida. Mas quando Jesus chega, quando Jesus perdoa, ele tira o fardo que está sobre a vida do homem e traz o próximo passo, que é a paz. Tem gente por aí que sai de camisa branca pelas avenidas mais principais do nosso país com faixas dizendo que quer paz. Mas eles saem de manhã, de tarde, e a paz não chega nos seus corações. À noite não reina a paz nas suas vidas e dentro do seu lar. Porque só quem recebe paz é aquele que recebe o reino de Deus sobre a sua vida. É impossível para o homem ter paz sem Jesus na sua vida. Se você, meu prezado ouvinte da palavra de Deus, veio nesta noite querendo paz do teu coração, eu tenho nesta noite a responsabilidade de te dizer neste lugar: o único caminho que te levará à paz se chama Jesus de Nazaré. Ele é o príncipe da paz. Ele está passeando em nosso meio nesta noite. Ele salvou nossas vidas, e Ele pode também trazer paz sobre a tua vida e salvação sobre o teu viver. E esta paz, ela quando entra no nosso coração, ela nos faz sermos herdeiros de Deus, filhos de Deus, conforme Romanos capítulo 8, versículo número 17.
Agora nós temos o nosso nome escrito no livro da vida de Deus. Antes nós que éramos estrangeiros, agora nós somos filhos de Deus, porque o reino de Deus entrou em nosso coração e em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, você sabia que o teu nome está escrito na palma da mão de Deus? Você é filho e filha de Deus, porque Jesus entrou na tua vida, Jesus entrou na tua história, Jesus entrou em teus caminhos. E nesta noite, você que ainda não conhece Jesus, Ele quer te fazer filho dele também nesta noite. E para quem é filho de Deus, tem acesso a Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 18, a Bíblia nos diz que nós que recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós temos acesso ao trono do Deus Altíssimo. Vocês sabem o que significa isso? Quando você fala com Deus, Ele está te ouvindo. Você, quando entrou nesta noite aqui, dobrou o teu joelho e falou com o céu ouviu a tua voz nesta noite. Você que saiu da sua casa dizendo: Jesus, fala comigo naquele lugar, Senhor, eu preciso de uma palavra. O Senhor está te dizendo nesta noite: eu te conheço por nome, você é meu filho. Eu tenho construído a tua história, a cada detalhe, a cada momento. Eu tenho sido teu ajudador. Eu tenho sido teu companheiro. Eu tenho sido teu pai. Eu tenho sido teu guarda. Eu não te deixei. Eu não te desamparei em nenhum momento, diz o Senhor nesta noite. Meu cuidado está sobre a tua vida. Eu sou o teu Deus. Fui eu que te salvei. Fui eu que te libertei. Fui eu que te resgatei. Tenho o projeto da tua vida. Tu faz parte dos meus planos. Sei que a grande tribulação tem chegado e a tempestade tem varrido o teu barco, mas eu te trouxe aqui para falar ao teu coração e te dizer: eu marquei encontro contigo neste lugar para te dizer: eu estou no barco e ninguém que está na embarcação irá perecer, porque eu sou vida nesta noite, diz o Senhor neste lugar. Levanta a tua mão e glorifique e exalta o nome de Jesus. Tu és filho de Deus, tu tens acesso a Deus. E Ele tem te visto. Vai da campeão, do Gachai. Será que te cante a laraba da cantaré e a chaia da cantaramanai. O Senhor tem te acompanhado e está do teu lado. Tem bênção do Senhor para a tua vida nesta noite. Tem resposta para a tua vida em Alto do Mandu aqui neste lugar. Tu tens acesso a Deus e o Senhor te diz: eu tenho te contemplado na minha presença. Glória a Deus. Quem recebe o reino de Deus recebe as bênçãos espirituais prometidas na palavra de Deus. Em Efésios 1, versículo 12, a Bíblia nos diz que o Senhor preparou as suas bênçãos espirituais para os seus filhos. E você faz parte dos planos de Deus, porque você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é mais que vencedor. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 37, que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Você é mais que vencedor porque Jesus está do seu lado. Olhe para a pessoa do seu lado e diga assim nesta noite: você é mais que vencedor porque Jesus entrou na tua vida. O reino de Deus é falado por ti e o Senhor tem preparado bênçãos para a tua vida nesta noite. Agora levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Ele tem bênção para a tua vida nesta noite. Você é mais do que vencedor, porque Jesus está do teu lado. Ele não te deixa.
Digo nesta noite alguém que veio pedindo uma resposta da parte de Deus. Assim diz o Senhor: não se turbe o vosso coração, te aquieta nesta noite, porque aquele que está do teu lado é general dos generais, é o Senhor dos senhores, é aquele que nunca perdeu em batalha. Você irá agradecer nesta campanha, porque o Senhor te diz nesta noite que você é mais do que vencedor, porque você recebeu o reino de Deus, porque você fala do reino de Deus, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. Tem mais uma bênção para nós concluirmos na palavra de Deus. Quem recebeu o reino de Deus e a graça de Deus entrou sobre a sua vida, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele questiona a igreja e diz: ou não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo de Deus habita em nossas vidas. O próprio Deus está conosco dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Aonde você vai, Ele está com você. O Senhor não te deixa. O cuidado de Deus está sobre a tua vida. Outrora a tua vida era lamaçal do pecado puro, era templo de Satanás, mas agora a tua vida pertence ao Senhor Jesus. Ele vive em você, Ele se move em você, Ele opera através da tua vida. Mas eu não sei falar, irmão, mas Ele usa a tua boca também. Você crê nisso? Você crê que quando você passa, alguém olha para você e diz assim: ali vai uma serva de Deus, ali vai um homem de Deus que faz a obra do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Ele está com você. É Ele que está te enchendo nesta noite. É Ele que está trabalhando na tua vida e fazendo mover o teu coração neste encerramento nesta noite. O Espírito Santo de Deus que paira sobre nós em alto do mando nesta noite, é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. A graça de Deus está derramada sobre nossas vidas em alto do mando, e a presença do Espírito Santo ela é notória em nosso viver. Assim diz o Senhor neste encerramento: abre bem a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Hoje é noite de renovo, hoje é noite que o Senhor visita a tua vida, hoje é noite de encerramento, são 31 anos e o Senhor marcou um encontro contigo nesta noite. Tu tens falado do reino de Deus e agora eu, o Senhor, te visito nesta noite. Sou eu que falo contigo e te digo: tu és templo do meu Espírito e eu opero na tua vida agora, diz o Senhor. Receba nesta noite na autoridade do nome de Jesus. Cura divina está sobre a tua aqui. Declarante o fogo. Senhor, visita o seu povo nesta noite. Se creres, verás a glória de Deus. O Senhor está bem presente aqui neste lugar. Ele pode batizar, Ele pode te curar, Ele pode deixar sinais, Ele pode repreender o mal agora. Ele está aqui presente, o Rei de Deus está presente em nosso meio nesta noite. O Senhor está operando no meio de nós. Já concluindo. Meu Deus, Jesus está aqui, viu? O reino de Deus está em nós. Mas para você, e quem sabe ainda não é evangélico, Jesus está aqui. Os irmãos continuam dando glória, continuem sentindo a presença do Senhor. Jesus está passeando no ambiente.
Mas para você que ainda não é evangélico, tem o segundo aspecto do reino de Deus. O primeiro é a graça de Deus, que já está sobre nós aqui em Alto Mandu. E o segundo é para aqueles que dão as costas para o reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Dar as costas para o reino de Deus é deixar. Eu quero te dizer nesta noite, o que Deus quer para a tua vida é o melhor. Os teus amigos não querem o melhor para ti de verdade. Quem sabe alguém da tua parentela não quer o melhor para a tua vida. Os teus companheiros de trabalho, os teus vizinhos. Quem sabe alguém quer o teu mal, Glória a Deus. quer a tua destruição, Aleluia. quer a tua derrota. Mas nesta noite é noite de oportunidade na presença de Deus. Hoje é noite que o reino de Deus está sendo proclamado em Alto Mandu nesta noite mais uma vez. Hoje é noite em que a graça de Deus está derramada sobre nossas vidas neste lugar. O reino de Deus é chegado em Jesus nesta noite e quer transformar a tua vida. Jesus quer resgatar a tua vida hoje. Não dê as costas para o Senhor. Não dê as costas para o reino de Deus. Não dê as costas para o projeto de Deus. E alguém que está ouvindo esta palavra, você já conhece o projeto de Deus. Você já se alegrou.